Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Aquí en Araucaria, Aqui em Araucária, Brasil, Brasil, es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, é para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião, porque estar con ustedes porque estar com es vocês estar é estar con los hijos com os filhos de de prosperidad. prosperidade. Leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Vamos ler em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, Donde nos dice: onde nos diz: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. y mientras ellos salían, Saindo eles, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Creed en Jehová vuestro Dios, Crede no Senhor vosso Deus, y estaréis seguros. e estareis seguros. Creed a sus profetas. Crede nos seus profetas e prosperareis. Así dijo el rey Josafat Assim disse o rei Josafá al pueblo, ao povo, a Judá a Judá, à tribo de Judá y a la tribu de e à tribo Benjamín, de Benjamim, que eran las dos tribus que eram as duas tribos que le quedaron. que ficaram no trono de Davi, ao trono de Davi. Nuestro tema es Nosso tema é hijos de prosperidad, filhos de prosperidade, ou seja, los hijos de os prosperidad. filhos de prosperidade. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Hemos visto que los hijos de prosperidad Vimos que os filhos de prosperidade creen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó y están seguros. e estão seguros. Y creen a los profetas de Dios, E creem nos profetas de Deus, o sea, los profetas que Dios ou envía seja, para no cada profeta tiempo, que Deus envia para cada tempo y son e prosperados. são prosperados. Tenemos un hombre de Dios, Temos um homem de Deus, el cual se llamaba Jacob, o qual se chamava el Jacó, cual era un profeta de Dios, o qual era um profeta de y el Deus, cual luchó con el ángel de Jehová e o qual lutou com o anjo do Senhor hasta recibir la bendición de Dios. até receber a bênção de Deus. Este hombre de Dios Este homem de Deus recibió un cambio de nombre, recebeu uma mudança de nome, se llamaba Jacob, se chamava Jacó, y el ángel e o anjo de Jehová do Senhor le puso por nombre pôs por nome Israel. Israel. Jacob significa Jacó significa suplantador. suplantador Israel significa e Israel significa príncipe con Dios. príncipe Un com Deus. príncipe con Um poder con príncipe Dios. com poder com Deus. Y ahora E agora, la descendencia de Jacob a descendência de Jacó recibe las bendiciones recebe as bênçãos que Jacob luchó que Jacó lutou y obtuvo de parte e de Dios. obteve da parte de Deus. Y ahora Jacob E agora Jacó tiene 12 hijos tem 12 filhos y una hija. e uma filha. De los 12 hijos Dos 12 filhos, encontramos encontramos que tuvo uno que se llamaba José. que teve um que se chamava José. Fue el hijo Foi o filho por la mujer amada pela mulher amada Raquel, Raquel, con la cual se casó. com a qual se casou, Pero cuando se casó, mas quando se casou, pues él había trabajado por Raquel pois ele tinha trabalhado por 7 Raquel años. por Pero 7 cuando se anos. casó con ella, Mas quando se casou com ela, en la noche, na noite, cuando le tocó irse de luna de miel, quando correspondeu ir de lua de mel, le cambiaron la muchacha trocaram a moça y colocaron la mayor, e colocaram a mais que velha, era Lea. que era Leia. Y el otro día, E no outro Jacob dia, fue a reclamarle a su suegro, Jacó foi reclamar com seu sogro. y su suegro le E dijo: seu sogro disse:
Es que aquí no se hace así de dar a la menor primero. É que assim não se faz assim de dar a mais nova primeiro. Pero no te preocupes. Mas não te preocupes. Trabaja por ella otra vez. Trabalhe por ela outra vez. 7 años. 7 anos. Y trabajó 7 E años trabalhou 7 anos mais más por la misma joven. pela mesma jovem. ¿Qué si a los muchachos O que se os rapazes, el suegro le dijera aos rapazes, o sogro dissesse: tens que trabalhar 7 años 7 anos conmigo comigo para poderte casar? para poder se casar Com minha hija. com minha filha? ¿Cuántos jóvenes se casarían? Quantos jovens se casariam? Muy pocos, ¿verdad? Muito poucos, não El é? amor de Jacob Mas o amor de Jacó por Raquel por Raquel era grande. era grande. Y Dios estaba en el E asunto. Deus estava no assunto. Era Era la mujer a mulher que Dios había escogido que Deus tinha escolhido como esposa para Jacob. para Jacó. Por lo tanto, Portanto, por medio de esa joven, por meio dessa jovem, vendrían grandes bendiciones. viriam grandes bênçãos para Jacó e sua descendência. Y ahora Jacob E agora Jacó tuvo hijos por medio de Lea. teve filhos por meio de Leia. Rubén, el primogénito. Rubem, o primogênito, Y aparentemente, e la aparentemente bendición de la primogenitura a bênção da primogenitura ia corresponder de Jacó a Rubem. Pero vean ustedes, Mas vejam vocês, la bendición a bênção tenía que venir tinha que vir para el primogénito para o por primogênito medio de la mujer amada, por meio da mulher amada, por meio de Raquel, de Raquel, por la cual trabajó pela qual trabalhou quantos anos? 14 años. 14 anos. Pero primero trabajó 7 Mas primeiro trabalhou y 7 después tuvo que trabajar e 7 depois más. teve que trabalhar 7 mais. Así que la muchacha, Assim que a moça, digamos que tendría digamos unos 15, 18 que teria años, uns 15 ou 18 anos, quando Jacó chegou a Padán Aram, a Padã Arã, a la casa de a su casa tío. do seu tio, Y miren ustedes, e vejam vocês, tuvo que trabajar. teve que trabalhar. Jacob había salido huyendo, Jacó tinha saído fugindo por causa do seu irmão Esaú, que dijo que cuando muriera su padre Isaac, que disse que quando seu pai Isaac morresse, pois iria matar seu su irmão hermano Jacob, Jacob, que le había robado. porque ele tinha roubado e que a bênção da primogenitura. Pero Mas Esaú se la había vendido a tinha vendido a Jacó por um prato de lentilhas. E quando chegou o momento de Isaac lançar a bênção da primogenitura, pois tinha que lançá-la sobre Jacó, Aunque Esaú mesmo que Esaú fosse o primogênito, mas tinha vendido a primogenitura. y toda persona E toda pessoa que menosprecia la bendición que de la primogenitura menospreza a bênção da primogenitura no puede recibir não pode receber las bendiciones de as Dios. bênçãos de Deus. Ahora, Agora, miren ustedes, vejam vocês, todo ser humano todo ser humano escutou a pregação do Evangelho, en donde se muestra onde se mostra el sacrificio de o Cristo en la cruz del sacrifício de Calvario Cristo na cruz do Calvário en favor de a todos favor de todos nós, nosotros, para recibirlo como nuestro Salvador, para recebê-lo como nosso lavar Salvador, nuestros pecados lavar en su nossos pecados em seu sangue e receber o Espírito Santo. sangre. El Espíritu Santo O Espírito Santo é a primogenitura. y toda persona que E toda menosprecia pessoa que menospreza a Cristo Cristo como su Salvador, como seu Salvador, que menosprecia que menospreza a Cristo, y Cristo recibirlo como su Salvador, e recebê-lo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e está desprezando e menosprezando a bênção da primogenitura, como lo hizo Saúl. como fez Esaú. ¿Y qué sucederá con E o esas que personas? acontecerá com essas pessoas? Pues que han perdido Pois que perderam a oportunidade de receber a bênção da primogenitura. para Esaú. Para Esaú, No tenía ninguna não importancia. tinha nenhuma importância. Como para muitas pessoas não tem importância receber Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo. Pero mire, Mas vejam, Cristo está Cristo está criando uma nova raça com vida eterna. Y Él la está creando E Ele está criando conforme a su programa. conforme o seu programa.
E todos que o recebem, recebem seu Espírito Santo. Deus lhe dá potestade Deus dá poder de serem feitos filhos de Deus por meio do novo nascimento. Ao receber o Espírito de Cristo, pois, nascem de novo e obtêm um corpo teofânico da sexta dimensão, e assim nascem no reino de Deus, e assim nascem na sexta dimensão, e assim nascem na igreja de Jesus Cristo. Veja o que Cristo está realizando. É a criação de uma nova raça. Não é um assunto de nos colocar em uma religião ou em uma seita religiosa. É um assunto de entrar no reino de Deus. E quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Portanto, é como Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outra forma para ir ao Pai Celestial. Não há outra forma para receber a salvação, somente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, lava seus pecados, o sangue de Cristo, e recebe seu Espírito Santo, obteve um novo nascimento. E obteve um corpo teofânico da sexta dimensão, um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E se a pessoa morre fisicamente, continua vivendo nesse corpo da sexta dimensão. A sexta dimensão é o paraíso. E no último dia, essas pessoas serão ressuscitadas em um corpo eterno para viverem por toda a eternidade, jovenzinhos, no reino de Jesus Cristo. E assim terão um corpo glorificado como o de Jesus Cristo. E nós, os que vivemos, que ficamos, e se permanecermos até que os mortos em Cristo ressuscitem, então nós seremos transformados e teremos um corpo glorificado como o de Jesus Cristo também. E assim seremos imortais fisicamente também. E assim terá se completado a criação da nova raça com vida eterna. Isso é uma super raça, porque uma pessoa que tem um corpo teofânico da sexta dimensão e corpo físico eterno e glorificado é pertencente a uma super raça. E essa super raça é a descendência de Deus por meio de Jesus Cristo, através do novo nascimento. Agora veja que é algo mais científico do que toda a ciência que os seres humanos têm, porque é da ciência de Deus. E agora, o que disse Cristo a Nicodemos: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entender o reino de Deus. Nicodemos pensou em um nascimento segundo a carne. Nascer de novo por meio de uma mulher, por meio de sua mamãe. E se ela já era anciã, como ia entrar no ventre da sua mãe e nascer? E se tivesse morrido? Muito mais difícil para ele. Mas Cristo disse: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. Agora podemos ver o porquê Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. O mais importante é entrar no reino de Deus, e isso o obtemos recebendo Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados em seu sangue e recebendo seu Espírito Santo. E assim entramos no reino de Deus, assim nascemos na igreja de Jesus Cristo. E assim obtemos o corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia, receberemos em acréscimo o corpo físico eterno e glorificado. Seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem, e então todos seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E isso será uma super raça com vida eterna, a qual governará, reinará com Cristo sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, e a capital será Jerusalém, e todo o território de Israel será o Distrito Federal. E o mundo inteiro, o planeta Terra completo, será governado por Cristo, pelo Messias e sua igreja. Agora podemos ver
que é maior e glorioso o programa de Jesus Cristo do que o que nós pensávamos. E agora todos os membros do corpo místico de Cristo são os filhos de prosperidade. E mesmo que nessa terra não sejam multimilionários estando nestes corpos mortais, quando tivermos um novo corpo, estaremos no reino de Cristo como reis e sacerdotes. E isso é mais que multimilionários. O nível mais alto de pessoas será o nível no qual estarão Cristo e sua igreja. Mais alto que esse nível, não há nenhum para os seres humanos. Agora podemos ver que no glorioso reino de Jesus Cristo, durante o reino milenial, todos seremos mais que multimilionários. E aí é onde nós queremos ter nossas riquezas. Por isso Cristo disse, façam tesouros. Onde disse? No céu. Os tesouros aqui na terra, os ladrões podem roubar. Ou a desvalorização da nação pode desvalorizar tudo que uma pessoa tem. E então, a pessoa perde o que tem. E se morrer, também não pode levar. Vejam o homem rico, quando morreu. Se encontrou no inferno e era tão pobre que não tinha dinheiro para comprar um copo de água. Nem se encontrava água por ali. Pediu o dedo molhado de Lázaro em água. Que Lázaro fosse desde o seio de Abraão, que era o paraíso daquele tempo, e fosse ao inferno, levar o dedo molhado em água. Mas o pai Abraão não deixou Lázaro ir, e Lázaro também não ia querer ir lá. Assim que vejam vocês, o muito que amava o rico a Lázaro, não é? Que queria que o pai Abraão o mandasse para o inferno, com o dedo molhado em água, para colocar na língua do homem rico. Mas era tão pobre o homem rico que não tinha nada com o que comprar, nada ali. E ali com dinheiro também não se compra nada. Assim que o importante é estar no reino de Deus. E assim fazer tesouros no reino de Deus no céu. E no glorioso reino milenial os desfrutaremos com Cristo, porque Ele recompensará a cada um segundo for a sua obra. Porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão, diz São Paulo. E Jesus Cristo disse em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, que o Filho do Homem virá com seus anjos para recompensar cada um conforme sejam suas obras. E em Apocalipse capítulo 22, também Cristo nos diz... Capítulo 22, versículo 12 de Apocalipse diz: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Por quê? Porque vosso trabalho no Senhor não é em vão. Cristo recompensará a cada um conforme for sua obra. E agora, todos os filhos e filhas de Deus nascidos no reino de Deus estiveram trabalhando no reino de Deus, na obra de Jesus Cristo. Portanto, esses são os filhos de prosperidade. E quanto mais trabalham, mais armazenam no reino de Deus. Fazei tesouros nos céus, onde ladrões não minam.
ni corrompe, nem ni la polilla, ni el orín. corrompe nem a traça, nem a ferrugem. Ese es el lugar seguro. Esse é o lugar seguro para fazer tesouros En los cielos, nos céus, en el reino no de Dios. reino de Deus. Ahora, Agora, miren ustedes, vejam vocês, así como assim Jacob como Jacó tenía un hijo, tinha um filho chamado José, o qual todo lo que hacía, tudo que fazia prosperava, prosperava, porque era o filho de prosperidade. tipificaba Tipificava a Jesucristo, Jesus Cristo, nosso Salvador, que é o filho de prosperidade, el Hijo de Dios, o filho de el Deus, cual o qual trae la prosperidad traz a prosperidade para el ser humano, para o ser humano, dándole la vida eterna. dando a vida eterna. Y para el reino milenial, E para o reino milenial, establecerá su reino estabelecerá seu reino aqui na terra, y será un reino de prosperidad. e será um reino Y la de tierra prosperidade, e a terra prosperará como nunca antes. como nunca antes. ¿Por qué? Por quê? Porque estará en el trono Porque de estará no trono de Davi o filho de prosperidade, nuestro José. nosso José, Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando José subiu ao trono e se tornou o segundo no trono do faraó, El reino de Egipto o reino do Egito prosperó. prosperou Durante 7 durante 7 anos. hubo abundancia Houve abundância de trigo a tal grau que almacenaron alimento que armazenaram alimento como areia en el mar, no mar, o del mar, ou de do la mar playa. ou da praia, para quando viessem los 7 años os 7 anos de prueba, de prova, de hambruna, de fome, tener alimento ter alimento almacenado. armazenado. ¿Cómo hacen las hormigas? Como fazem as Que formigas, guardan alimento que guardam en el alimento tiempo no tempo del verano, do verão, en el tiempo bueno, no tempo Para bom, quando vier o para tempo do quando frio. vem o tempo do frio, tener alimento. terem alimento casas. em suas casas. Y ahora José E agora José fue prosperado. foi prosperado. Y dice la escritura E diz a Escritura que cuando José se levantaba que quando José se de allá levantava del trono, lá do trono, saía do trono, de allá del faraón, de lá do faraó, e iba viajando e en su ia carro de caballo, viajando o en su caballo, no seu carro de cavalo ou em seu cavalo, ia tocando diante dele una trompeta, uma trombeta, y toda persona e toda pessoa que escuchaba esa trompeta que escutava essa trombeta sabia que venía José. que vinha José. Y toda persona E toda pessoa tenía que doblar rodillas tinha que dobrar os joelhos al llegar José. ao chegar José. No había nada más importante Não havia nada mais importante nesse momento que José que José vindo. Toda pessoa tenía que dejar de tinha estar que haciendo deixar de estar fazendo las cosas que estaba haciendo as coisas que estava fazendo para dobrar joelho diante de José. Y la escritura nos E dice, a Escritura nos diz, hablando de la segunda nos venida de falando Cristo, da segunda vinda de que Cristo, toda rodilla que todo joelho doblará, se dobrará diante dele. y una trompeta E uma trombeta está prometida para soar, anunciando su venida. anunciando sua vinda. Essa é a grande voz de trombeta, a trombeta final. Esa gran voz de Essa trompeta grande voz de trombeta de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12 ao 17, y es también e é também la trompeta a final trombeta final de 1 de Corintios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao 58. es también É também la gran voz a de grande trompeta voz de trombeta que João o apóstolo escutou en el día no del dia Señor, do Senhor, en Apocalipsis, em Apocalipse, capítulo 1, verso 10 al versículo 10 ao 11. 11. esa gran voz de E essa trompeta grande voz de trombeta le dijo a Juan, disse a João: yo soy el Eu Alfa y sou o Omega, Alfa e o Ômega, el primero y o el primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois o nosso amado Senhor Jesus Cristo é a voz de Cristo, hablándonos nos falando gran voz de trompeta. como a grande voz de trombeta Eso
Isso nos fala do Evangelho do Reino sendo pregado neste tempo final. E com a pregação do Evangelho do Reino, é revelado o mistério da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. O Evangelho do Reino, sendo proclamado, é a grande voz de trombeta soando e anunciando o nosso José vindo. E agora, vejam vocês como se refletiu em José, o filho de Jacó. José teve 2 filhos por meio da sua esposa gentia. Vejam vocês, José com uma esposa gentia, tendo 2 filhos. O primeiro, o mais velho, chamou-se Manassés, e o segundo, ou mais novo, se chamou Efraim, o segundo. Estes 2 filhos são meio gentios e meio hebreus. Pela esposa de José, Asenate, são gentios. E por José, são hebreus. Ou seja, que aí encontramos 2 filhos por meio de José e Asenate, dois filhos, filhos de um profeta, filhos de José e netos de um profeta, Jacó, e bisnetos de outro profeta, Isaque, e tataranetos de outro profeta, Abraão. Vejam como vem essa linha de profetas. E agora, José sendo profeta, pois representa Cristo. Cristo é o nosso José, o filho de prosperidade. E agora estes 2 filhos de José, o maior representa o povo hebreu. E o menor representa a igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. E agora, quando chega o momento de Jacó lançar a bênção da primogenitura, sabendo José que seu pai estava doente, vem onde estava Jacó, o qual estava de cama, e não sabia quando ia morrer, mas já estava de cama muito ancião. 100 e poucos anos já tinha. Nesse tempo, podemos ver que duravam muitos anos. E agora, já está perto sua morte. Já estava perto dos 147 anos, porque ele morreu aos 147 anos, depois de lançar a bênção aos seus demais filhos, os demais patriarcas. E agora, aos primeiros que lança a bênção é aos filhos de José. José sabia que era muito importante a bênção da primogenitura. E José, sendo profeta, sabia que a bênção correspondia a ele, pois a bênção corresponde sempre a um profeta. Passa de um profeta a outro profeta. O que vai fazer outra pessoa que não seja um profeta com a bênção da primogenitura? Não vai saber o que vai fazer. E agora vejam vocês. Esaú tinha a bênção da primogenitura primeiro e não era um profeta. Não sabia o valor da bênção da primogenitura. Tinha
uma mina y no sabía e não lo sabia que tenía. o que tinha. Y ahora, E agora, eso era para toda la isso eternidad. era para toda a eternidade. Ahora, miren ustedes, Agora vejam Jacob sí vocês, sabía, Jacó porque era sim un sabia, porque era um profeta. Tenía las dos conciencias juntas. Tinha as duas consciências Siendo un juntas. profeta, Sendo um profeta, conoce el valor conhece o valor de la primogenitura. da primogenitura. Y ahora José, E agora José, sabiendo que él sabendo era el hijo que ele mayor era o filho mais velho de Jacob, de Jacó, por meio por de Raquel, de Raquel, aunque Rubén mesmo que Rubem había nacido primero tinha que nascido José, primeiro que José, antes de pero José, había nacido por medio de Lea. mas tinha nascido Pero por meio la de Leia. esposa legal, Mas a com la esposa qual legal Jacob se casou, com a qual Jacó se casou y se casó e se casou 2 veces. 2 vezes. Y ahora vean E ustedes, agora vejam y vocês, trabajó e trabalhou 2 vezes por ela. 7 años primero, 7 anos E primeiro e depois 7 depois anos mais. 7 anos mais. y ahora por E medio de agora, Raquel, por meio de Raquel, es que tiene que venir é que tem que vir el hijo primogénito o filho que primogênito reciba, que receba a bênção da primogenitura, que tiene que pasar de que Jacob, tem que passar de Jacó hijo primogénito, ao filho primogênito que la ha de que heredar. a herdará. Y de ese hijo, E desse Depois filho, passará depois passará aos seus filhos. aos seus filhos. Pero ahora vean Mas ustedes, agora vejam vocês, cuando Jacob quando Jacó llegó chegou al tiempo en que tenía ao que morir, tempo em que tinha que morrer, aparece José. aparece Antes de José seus demais irmãos. antes de seus demais irmãos. José tenía la facilidad José tinha as de facilidades aparecer de aparecer primero primeiro que sus hermanos. do que seus Él los irmãos. podía mandar a detener. Ele os podia mandar Sim, deter queria se mandá-los a deter. quisesse mandá-los deter. O podía hacer lo que Ou él podia quisiera, fazer o que ele quisesse, porque José porque José era el segundo era en el trono del faraón. o segundo no trono do faraó. Y nadie movía E ninguém ni un pie movia nem um pé sin orden sem ordem de José. de José. O sea que los Ou edictos seja, de José que os decretos de José eram cumpridos. era gobernador Era governador de la casa, da del casa faraón. do faraó. Era el que gobernaba Era quem governava todo en la casa del faraón. tudo Era na el casa do administrador. faraó. Era o administrador, Diríamos el primer diríamos, ministro o primeiro-ministro de ese reino. desse reino. Y ahora E era agora el que tenía el sello del faraón. era quem tinha o selo do faraó. O sea que Ou seja que él era el que sellaba ele era quem selava con ese sello com del esse faraón selo do faraó todas las cosas importantes. todas as coisas importantes. Y ahora vean E ustedes, agora vejam vocês, todo prosperó en Egipto. tudo prosperou no Egito. E E agora agora chega chega José com seus filhos, Manassés e Efraim, Delante de Jacob, diante de Jacó. Jacob se levantou de su Jacó cama. se levantou da sua cama. Ya Jacob Jacó estaba bastante já ciego. estava bastante cego. Y ahora José E agora José lleva a sus 2 hijos leva seus 2 frente filhos de Jacob, diante de Jacó para que os abençoe. lleva Leva en su mano em derecha sua mão direita ¿a quién? a quem? A Efraín, A Efraim, que era el menor, que era o mais novo, para que quedara para que ficasse frente a la mano izquierda de Jacob, diante da mão esquerda de Jacó, para que cuando Jacob para levantara que su mano quando izquierda, Jacó levantasse sua mão esquerda, a colocasse sobre a cabeça de Efraim, y llevó e levou al lado izquierdo do seu lado esquerdo, suyo, o seu lado esquerdo, Manassés, para que cuando Jacob para que quando levantara su mano derecha, Jacó levantasse sua mão direita, ficasse sobre a cabeça de Manassés. pero cuando Jacob Mas quando Jacó levantó su mano derecha levantou sua mão direita para bendecir, para abençoar, José sabia que la mano que derecha a mão direita, siendo colocada sobre la sendo cabeza, colocada sobre a cabeça, traía trazia a bênção maior. y con la mano derecha E com a mão levantada direita y colocada levantada sobre la cabeza e colocada sobre a de la cabeça persona, da pessoa, ese era el primero. esse era o primeiro sobre o qual se falava a bênção da primogenitura. Y Jacob, E Jacó, cuando levanta su mano, quando levanta sua mão,
en vez de ponerla sobre la cabeza de Manasés, que ao estaba frente a su invés mano derecha, de colocar sobre a cabeça de Manassés, que estava diante da sua mão direita, de Efraín, a colocou sobre a cabeça de Efraim, que ficava diante da sua mão esquerda, pero le quedaba mas ficava en la mano derecha de na José. mão direita de José. De la mano derecha de José, Da mão direita de José veio Efraín, Efraim para recibir para receber da mão direita de Jacó a bênção da primogenitura. Ahora miren Agora vejam lo que sucedió o allí. que aconteceu ali. Y después E depois colocó su mano izquierda sobre la colocou cabeza sua de mão esquerda Manasés sobre a cabeça de Manassés y bendijo e a Manasés. abençoou Manassés. Pero José, Mas José, escutando que estaba bendiciendo que estava a abençoando Efraim primeiro, le dice, Padre mío, no disse: así. meu pai, não é assim. Ese no es el mayor. Esse não é o mais velho. Coloca tua mão sobre a cabeça de Manassés, que é o mais velho. Y Jacob le dice, E Jacó diz: hijo mío, lo sé. meu filho, eu sei. Un profeta, aunque esté ciego, Um profeta, mesmo que esteja cuando está cego, bendiciendo, quando está abençoando, sabe que está bendiciendo. sabe o que está abençoando. Y ahora, E agora, Jacob no quiere quitar su Jacó não quer tirar sua mão. hijo mío, lo sé. Meu filho, eu sei. Pero José Mas José no estaba muy não contento. estava muito contente. Mas por que não estava contente? Miren ustedes. Vejam El que vocês, trajo quem trouxe en su mano derecha, em sua mão direita, pues fue el que recibió. pois foi quem recebeu a mão direita de Jacó. Si José mismo Se José mesmo o colocou em sua mão direita, agora por que vai se incomodar que Jacó coloque sua mão direita sobre Efraim? y ahora ven E ustedes, agora vejam vocês, la bendición de a la primogenitura bênção da primogenitura está en la diestra de Dios. está na destra de Deus. Y ahí está el E aí título de está o propiedad. título de propriedade, e aí estão escritos nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, no livro dos 7 selos. Y ahora, E agora, siendo bendecido Efraín por Jacob, sendo Efraim abençoado por Jacó, con la bendición com a de la mano bênção derecha, da mão direita, y luego siendo bendecido e Manasés, depois sendo al abençoado colocar la mano Manassés izquierda ao sobre la colocar cabeza de Manasés, a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, Jacó, Jacob colocó su mano izquierda Jacó sobre colocou sua mão Manasés. esquerda sobre Manassés e o abençoou. Mas vejam La vocês, bendición de Efraín, a bênção de Efraim foi maior. en el Génesis, Em Gênesis, capítulo 48, capítulo 48, nos dice, nos diz, verso 16 en adelante, versículo 16 em diante, dice, vamos ver, del 13 en adelante, para que tenga el cuadro claro, dice, do 13 em diante para que tenha um y quadro los claro, tomó José diz, a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. tomou José a ambos, a Efraim com a mão direita à esquerda de Israel e a Manassés com a mão esquerda à direita de Israel, e os fez chegar a ele. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primero. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Y bendijo a José diciendo, E abençoou José, dizendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.
O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. E multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Pero vindo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. Vendo José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Y asió, o sea, tomó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. E tomou, ou seja, tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Disse José a seu pai: não assim, meu pai, este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: por vós Israel abençoará e dirá: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. La bendición mayor A bênção maior caiu sobre Efraim para formar multidão de nações, mas a bênção que veio sobre Manassés é para formar uma grande nação, a nação hebraica. Mas agora vejam vocês, a bênção da Igreja de Jesus Cristo é a bênção com a qual se forma multidão de nações. Multidão de nações. E para o reino milenial e para a eternidade encontraremos uma multidão de nações produto da bênção de Cristo em sua igreja. Pois a Igreja de Jesus Cristo é a que tem a bênção da primogenitura. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por meio da cruz, encontramos que a bênção que era para Israel, a bênção da destra de Deus, passou aos gentios, passou à Igreja de Jesus Cristo. E agora vejam vocês, a bênção maior é para a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é a que terá os reis e sacerdotes que reinarão com Cristo pelo milênio e pela eternidade. E dessa bênção dada à Igreja de Jesus Cristo, se formarão multidão de nações. Na Igreja de Jesus Cristo temos os primogênitos, mas também há outras pessoas que pertencem a essa bênção. E elas, mesmo que não sejam reis e sacerdotes, depois do reino milenial, ressuscitarão e entrarão na vida eterna. E se formarão nações com essas pessoas. E também os que fizeram favores à Igreja de Jesus Cristo entrarão à vida eterna depois do reino milenial. Agora podemos ver as grandes bênçãos de Deus na Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é a que tem a bênção da primogenitura.
é a que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a primogenitura. E agora vejam vocês, os primogênitos de Deus são aqueles que receberam Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Receberam a primogenitura e, consequentemente, tem um corpo teofânico da sexta dimensão e, no último dia, terão um corpo físico e eterno. Por quê? Porque a bênção da primogenitura é uma dupla porção. Temos a porção do corpo teofânico e no último dia, em acréscimo, receberemos a outra porção, que é o corpo físico eterno e glorificado. E agora podemos ver a bênção tão grande que os membros da Igreja de Jesus Cristo têm, porque esses são os filhos de prosperidade com Jesus Cristo, nosso José, o filho de prosperidade. É sua bênção, a que enriquece e não acrescenta tristeza, não acrescenta dores. É a bênção de Cristo, nosso José, que nos enriquece e nos torna seus filhos e, consequentemente, filhos de prosperidade. E neste tempo final, nos encontramos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Já transcorreram as 7 etapas ou eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nos encontramos na etapa de ouro da Igreja de Jesus Cristo, a etapa da Era da Pedra Angular, onde a bênção de Deus é tão grande que de um momento a outro se completará o número dos escolhidos de Deus com latino-americanos e caribenhos. Porque a era da pedra angular, a era de ouro de Cristo e da sua igreja, se cumpre na América Latina e no Caribe. E por isso o chamado da grande voz de trombeta é na América Latina e no Caribe, chamando e juntando os seus escolhidos neste tempo final. E quando se completar o número dos escolhidos do último dia na Era da Pedra Angular, Cristo terminará sua obra de intercessão no céu. Sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, o livro dos 7 selos, o abrirá no céu, reclamará todos os que ele redimiu com seu sangue, ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará. E então todos estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo com a bênção da primogenitura, manifestada em nós em toda a sua plenitude, pois tem uma dupla porção, a bênção da primogenitura, o corpo teofânico. Essas são as primícias. E o corpo físico eterno e glorificado. Essa é a dupla porção. Essa é a segunda porção. E assim todos estaremos como nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo teofânico eterno e com um corpo físico imortal, incorruptível e glorificado. Eterno também jovenzinho, para toda a eternidade, como o corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vimos porque somos os filhos de prosperidade e com o estabelecimento do reino de Jesus Cristo na terra, e nós com Ele como reis e sacerdotes reinando nesse reino, haverá prosperidade neste planeta Terra durante esse reino milenial, porque estarão governando como reis e sacerdotes neste planeta Terra, sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, Jesus Cristo e sua igreja, Jesus Cristo e seus redimidos, Jesus Cristo, Rei dos Reis, conosco como reis. E assim haverá prosperidade, porque estarão governando os filhos de prosperidade com Jesus Cristo, nosso Salvador.
os filhos de prosperidade. Agora vimos quem são os filhos de prosperidade. Quando se completar o número dos filhos de prosperidade no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, então Deus chamará o povo hebreu a 144 mil escolhidos para dar a bênção que lhes corresponde, porque primeiro veio a bênção para Efraim e depois para Manassés, e primeiro vem a bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo e depois virá para o povo hebreu. Agora vimos os filhos de prosperidade através das diferentes eras da Igreja de Jesus Cristo até chegar a este tempo final. E agora, onde estão os filhos de prosperidade deste tempo final? Aqui estamos, neste último dia, recebendo as bênçãos de Jesus Cristo e escutando as bênçãos da primogenitura sendo faladas para serem materializadas em nossa vida, em cada um de nós. Os filhos de prosperidade. Esse foi nosso tema para esta ocasião. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve Cristo ressuscite os mortos crentes nele e nos transforme, nós os que vivemos, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e paz em todos. Muito boa noite.